Boa noite, gente. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de Direito do Consumidor, né? Na aula passada, a gente estava estudando a prescrição e a decadência no Direito do Consumidor, né? A gente viu lá, então, as regras referentes à prescrição e à decadência no CDC, em especial os artigos 26 e 27, né? E hoje a gente vai, então, dar continuidade ao estudo do Código de Defesa do Consumidor, agora estudando, basicamente, os artigos 28, 30, 31, 32, 34, 32, 33, 34 e 35, tá? Isso engloba, basicamente, a parte do Código de Defesa do Consumidor que fala sobre a desconsideração da personalidade jurídica, então, disregard of legal entity, e a parte de oferta no CDC. Tá? Então, nosso conteúdo hoje vai ser dois conteúdos, vão ser duas partes. Primeiro, a gente vai falar sobre desconsideração da personalidade jurídica, que é um tema que não vai levar muito tempo, porque ele é razoavelmente simples, pelo menos na sistemática que teve, que o legislador colocou nas relações consumeristas, tá? E, posteriormente, a gente vai falar, então, sobre a oferta no CDC. Duas coisas distintas, dois momentos distintos. Vamos começar, então, com a disregard of legal entity, ou a desconsideração da personalidade jurídica, como ficou conhecido no Brasil, tá? Todos estão vendo, vocês dois estão vendo o slide não, na verdade, o arquivo do Word? Sim, professor. Muito obrigado, então. Sigamos. Bom, então, gente, essa disso é de conhecimento geral, tá? Que a pessoa jurídica, tá? Ela é uma pessoa distinta da pessoa dos seus sócios. Não apenas no aspecto subjetivo, ou seja, no sentido de que existe uma personalidade jurídica que é, vamos dizer assim, o CNPJ da pessoa jurídica, e uma outra personalidade jurídica que são os sócios, os CPFs, vamos dizer assim, que formam essa pessoa jurídica, mas também no seu aspecto patrimonial, ou o aspecto objetivo, vamos dizer, que é a questão patrimonial, ou seja, os bens da sociedade não se confundem com o patrimônio do respectivo sócio. Então tem uma distinção, uma limitação, tá? Tanto subjetiva quanto objetiva. Ou seja, subjetiva não se confunde a pessoa jurídica com as pessoas dos sócios. A objetiva, quer dizer, não se confunde o patrimônio da pessoa jurídica com o patrimônio dos sócios. Tá? A justificativa para que a gente faça essa distinção, para que a gente limite, então, para que a gente faça essa distinção entre um patrimônio e outro, tá? É justamente para incentivar e diminuir os riscos daquele que quer investir, daquele que quer empreender, né? Quando eu, então, estabeleço uma pessoa jurídica, especialmente uma sociedade limitada, né, que é o principal ponto que vai tratar a disregard, né, o objetivo do legislador é justamente limitar a responsabilidade patrimonial do sócio ao limite do capital social que ele coloca na sociedade. Né? Então, se eventualmente o empreender dele não dá certo, ele sabe que o risco dele está limitado ao investimento. Ele não responde mais, o patrimônio dele não vai responder mais do que aquilo que está estabelecido no capital social, tá? No contrato social, desculpa. Tá? Bom, no entanto, o que a gente tem visto, e isso não é uma questão de agora, mas uma questão que já remonta, na verdade, ao início do século passado, século XX, é que cada vez mais, né, pessoas têm se utilizado dessa limitação da responsabilidade patrimonial de forma abusiva, visando o quê? Fraudar, tá? As relações privadas. Ou seja, elas tentam enganar, elas tentam ocultar o seu patrimônio, ou então aplicar golpes no mercado, né, ou em nome da pessoa jurídica. Tá? Então, o que acontece, isso começa de forma mais geral nos Estados Unidos e na Inglaterra, né, então no common law, mas logo chega para o sistema romano-germânico, que é, por exemplo, o sistema brasileiro. O que começa, então, é se criar uma teoria que visa
de alguma forma, possibilitar a responsabilidade do mau sócio, tá? Do mau empreendedor, vamos dizer assim, né? Possibilitar a responsabilização do mau empreendedor, né? Diante de uma situação em que há fraude contra terceiros. Né? E esse instituto, então, ele vai ser o que a gente chama de, no direito americano, no direito inglês, disregard of legal entity, né? E no direito brasileiro, a desconsideração da personalidade jurídica. Então, é quando, vamos dizer assim, eu passo por cima da personalidade jurídica para atingir, tá, o patrimônio dos sócios. Tá? Essa é a ideia da desconsideração da personalidade jurídica. Bom, a desconsideração da personalidade jurídica, ela não é uma coisa muito nova no direito brasileiro. Não é uma coisa muito nova, simplesmente porque já nos anos 70 existiam posições jurisprudenciais e doutrinárias que defendiam a desconsideração da personalidade jurídica, tá? No direito brasileiro, independentemente, inclusive, de previsão legal, tá? No entanto, ela só vai ser positivada, tá? No Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que vai ser objeto do nosso estudo, tá? Posteriormente, ela vai ser também positivada no regime geral do Código Civil, no artigo 50 do Código Civil, tá? Por muito tempo, essa desconsideração da personalidade jurídica, ela se limitou a esses dois dispositivos, tá? Esses dois dispositivos, artigo 28 e artigo 28 do CDC e artigo 50 do Código Civil, tá? Sem que se estabelecesse exatamente um procedimento processual para que ela ocorresse, tá? E isso gerava uma série de inseguranças, né? Inclusive para quem fosse empreender. Tá? O que a gente tem, então, a partir de 2015, é a estipulação nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, do novo, já não tão novo, Código de Processo Civil, tá? Um procedimento processual, né? Perdão da redundância, né? Um procedimento, uma forma, um incidente processual, na verdade, para a gente, então, julgar essa espécie de intervenção de terceiros, né, vamos ver, uma espécie de chamamento à lide, né, dos sócios, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Tá certo? Beleza. Então, essa é a introdução aqui. A função, então, da disregard, a justificativa da distinção entre pessoa jurídica e pessoa dos sócios, a justificativa que a finalidade é a proteção bom empreendedor. E a função da disregard, da desconsideração, é a responsabilização do mau empreendedor, daquele que se utiliza da pessoa jurídica como forma de fraudar e causar dano a outrens, tá? A outrem, desculpa, outrem não, tá? Bom, então, conforme eu falei para vocês, existem dois dispositivos que tratam no plano material, tá? Do Instituto do Direito da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Um dos institutos está no artigo 50 do Código Civil. Tá? O artigo 50 do Código Civil, como vocês podem observar aqui, ó, tá? Ele foi muito, mas muito alterado, tá? Recentemente, pela Lei 13.874, que é fruto, na verdade, da aprovação e da conversão em lei da medida provisória da liberdade econômica proposta pelo presidente Bolsonaro. Tá? Pelo presidente Bolsonaro. Então, a gente vai ter uma ampliação, na verdade, uma limitação dos casos de... uma maior ainda, a gente vai ver que é maior ainda, uma limitação da possibilidade de requerer a desconsideração da personalidade jurídica no regime geral, ou seja, no regime do Código Civil, das relações privadas entre pessoas iguais entre si, tá? Não houve, no entanto, nenhum tipo de alteração, tá, no Código de Defesa do Consumidor. Então, eu vou ter, no Código de Defesa do Consumidor, exatamente
a mesma forma de desconsideração da personalidade jurídica que já existia lá em 1990, quando o Código foi aprovado, tá? Para vocês terem uma ideia, só um minutinho. Para vocês terem uma ideia de como foi alterado o artigo 50 do Código Civil, tá? A redação original dele dizia o seguinte: em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerer da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos, tá? Que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Então, basicamente, isso era o que falava o artigo 50 do Código Civil, tá? Hoje, o artigo 50, ele tem uma relação um pouco melhor, uma redação um pouco melhor do que a originária, e ele vem com mais, olha só, mais 5 parágrafos que não existiam antes. Então, hoje, diz ali o artigo 50 do Código Civil: em caso de abuso de personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la, para que os efeitos de certas e determinadas relações e obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios de pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Aí começa lá o parágrafo primeiro, que vai definir o que é desvio de finalidade, o parágrafo segundo, que vai definir o que é confusão patrimonial. Desculpa. Tá? O parágrafo quarto, que vai dizer que a mera existência de grupo econômico sem a presença de desvio de finalidade e confusão patrimonial não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, tá? E o artigo 5º, que vai dizer que não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Então, se a pessoa jurídica ela foi constituída com um determinado objeto, tá? Determinada finalidade, tá? E acaba abarcando outras, expandindo para desenvolver outras atividades, outras finalidades que não aquela prevista originariamente no contrato social, tá? O simples fato disso ter acontecido não implica em desvio de finalidade e não autoriza, então, a desconsideração, tá? Por outro lado, no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 28, a gente vai ter a seguinte redação: o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. O parágrafo primeiro foi vetado, tá? Os parágrafos 2º, 3º e 4º a gente vai estudar depois. E aí vem o parágrafo 5º, que também nos interessa, tá? Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, tá? Bom, eu gosto de fazer essa distinção entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, entre esses institutos no Código de Defesa do Consumidor, no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil, tá? Porque ele ajuda a gente a entender essa distinção, nos ajuda a entender, tá? Como funciona uma e como funciona a outra, ou seja, como funciona a teoria da desconsideração da personalidade jurídica no Código Civil e como funciona a teoria da desconsideração da personalidade jurídica do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, tá? Olha só, tá? E a doutrina acaba distinguindo, então a gente pode estabelecer duas teorias. O Código Civil, ele vai obedecer o que a gente chama de, desculpa, teoria maior, tá? Teoria maior. A teoria maior, tá? É aquela que diz o seguinte: olha, para que eu possa atingir o patrimônio do sócio, tá? Para que eu possa pular
a pessoa jurídica e atingir o patrimônio dos sócios, tá? Responsabilizar os sócios, então, não basta que haja insolvência, não basta que o sócio, que a pessoa jurídica, não consiga arcar com sua responsabilidade, com o que ela tem que pagar. É necessário que tenha o quê? O uso abusivo da personalidade jurídica, que é caracterizado, olha só, subjetivamente pelo desvio de finalidade. O que é o desvio de finalidade? É voltar lá para o parágrafo primeiro, ó, o que é? Ó. Desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Tá? Essa é a ideia, tá? Tá? Essa é... Ué. E aqui. Bom, então, essa é a ideia por trás do desvio de finalidade, ou seja, a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática dos atos ilícitos de qualquer natureza. Lembrando também, e destacando aqui, que não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Não constitui desvio de finalidade. Tá? Bom, então esse é o aspecto, vamos dizer assim, subjetivo do abuso de personalidade, da teoria maior. Tá? Por outro lado, a gente tem a confusão patrimonial. O que é confusão patrimonial? De novo, está lá, está previsto no próprio artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 50. Então, entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios caracterizada por, olha aqui, vamos lá, calma aí, deixa eu botar aqui, underline, negrito, tá? Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações dos sócios ou do administrador ou vice-versa. Gente, aquela situação em que a pessoa jurídica está sendo utilizada para saldar, tá, as contas do sócio dessa empresa, dessa pessoa jurídica, tá? Veja, o cumprimento repetitivo não é uma ou outra vez, é sempre, é toda hora. Tá? De forma que eu não consigo mais diferenciar o que é o patrimônio do sócio e o que é o patrimônio da sociedade. Tá? Transferência de ativos e de passivos sem efetiva contraprestação, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. Então, quando eu faço... O nome é muito claro. Quando eu transfiro dívidas ou créditos entre a pessoa jurídica e entre a pessoa jurídica e os sócios, né? De forma que também, de novo, já não sei mais o que é patrimônio da pessoa jurídica e o que é patrimônio dos sócios, tá? E aí, por fim, para o inciso terceiro, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Daí tem que ser verificado no caso concreto, tá? Então, para que haja, então, a desconsideração da personalidade jurídica no regime geral do Código Civil, tá? No Código Civil, é necessário, então, não apenas insolvência, não apenas que a pessoa jurídica não possa arcar com seus débitos, tá? Com seus débitos, tá? Mas sim que estejam presentes algum desses requisitos de abuso de personalidade, desvio de personalidade e confusão patrimonial. Uma segunda coisa que é importante destacar quando a gente fala na desconsideração da pessoa jurídica, quando a gente está falando do Código Civil, é a questão de que, olha só, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público. Bom, gente, quando eu estiver falando de desconsideração da personalidade jurídica, tá, no âmbito do Código Civil, tá, não se admite que ela seja decretada de ofício, tá? Não pode ser decretada de ofício. Ou seja, sem provocação ou das partes ou do Ministério Público, quando lhe caiba intervir. Tá? Tá, professor, e no Código de Defesa do Consumidor? No Código de Defesa do Consumidor, olha só, gente. O Código de Defesa do Consumidor, ele adota a teoria menor. Ele diz assim, ó, basta a insolvência. Basta a insolvência. Tá? Os requisitos para que eu possa desconsiderar a personalidade jurídica
de uma pessoa jurídica e atingir o patrimônio do sócio é basicamente o prejuízo do consumidor. Se o consumidor tiver prejuízo, tá? O juiz está autorizado a desconsiderar a personalidade jurídica e atingir o patrimônio dos sócios. Sempre quando houver o quê? Daí o CDC é bem amplo, olha só. O Código Civil fala, olha, só no caso de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Aqui não, olha só. Quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Porra, muito mais amplo do que o Código Civil. Mas ele vai mais além, tá? Ele diz assim, ó, quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocado por má administração, tá? Então, vejam, primeira hipótese aqui, tá? Segunda hipótese aqui. Mas mais, ainda tem lá no parágrafo 5º, a gente já leu, ó. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Essa é a melhor parte, tá? Ou talvez a pior se você é empresário, né? Que olha só, se a pessoa jurídica for de alguma forma um empecilho para que eu possa ter o ressarcimento do prejuízo que ela causou a mim, consumidor, tá? Eu já estou, já pode acontecer a desconsideração da personalidade jurídica, tá? Vejam que bem mais amplo, tá? Então, basta a insolvência. Havendo a insolvência, a cláusula geral ali, ó, se só houver, se a pessoa jurídica, independente de ter agido de forma ilícita, abusiva, de ter falido, de ter sido mal gerida, tá? Só se ela representar um obstáculo para que eu possa ser ressarcido dos prejuízos que ela me causou, isso já autoriza a desconsideração, tá? Já autoriza a desconsideração. Mas mais ainda, gente. E aí outra diferença bastante interessante, tá? A teoria menor, o CDC, desculpa, né, a partir da teoria menor, ele diz o seguinte, ó, o juiz poderá, olha só, cadê a pedido das partes? Vejam, o juiz não precisa, tá? O juiz não precisa, de novo, o juiz não precisa ser provocado pelas partes, tá? O juiz não precisa ser provocado pelas partes para que ele possa desconsiderar a personalidade jurídica de uma sociedade, tá? Ele pode agir de ofício, tá? O Risato Nunes, ele vai mais além. O Risato Nunes, tá? O doutrinador, ele diz que não se trata de uma faculdade do juiz, mas é um dever do juiz. É um ato discricionário, não é um ato discricionário, é um ato vinculado do juiz. Olha, se ele está diante de alguma dessas hipóteses ali que eu salientei para vocês, bom, ele deve, tá? Ele deve decretar a desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Bastando que haja abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, ou violação do estatuto ou contrato social, ou então falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade. Desculpa. Oi? Eu não entendi. Boa noite primeiro, né? Boa noite. Eu não entendi ali o poderá. Oi? Não entendeu o poderá? Isso. Então, olha só. O que é o poder? O fato de ser de ofício, eu não entendi essa parte aí. Então, tranquilo. Vamos lá. Só deixa eu botar aqui, tá? A ideia é o seguinte, tá? Olha o que o artigo 50 fala. O artigo 50 fala assim, ó. Pode o juiz, a requerimento das partes ou do Ministério Público, desconsiderá-la. Tá? Então, o artigo 50 ele deixa bem claro. O juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica, mas ele só pode fazer isso se ele for provocado pelas partes ou pelo Ministério Público. Ele não pode chegar lá
e por conta própria dizer assim, ó, porra, eu acho que está aqui, isso aqui é um caso de desvio de finalidade ou um caso de confusão patrimonial, vou decretar a desconsideração da personalidade jurídica. Não pode fazer isso no âmbito do Código Civil. Ou seja, quando eu estiver falando de relações entre iguais, tá? Entre iguais. Agora, o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor diz assim, ó, o juiz poderá, mas tem a requerimento da parte ou do Ministério Público? Não tem. Ou seja, ele pode de ofício, ele pode independentemente de provocação. Ele chegou, o cara entrou com a ação, tá? Dizendo que teve um prejuízo. Sou consumidor, tive um prejuízo. Porque, por exemplo, a empresa... tive um prejuízo, a empresa não pode saldar o prejuízo que eu tive porque ela foi encerrada por má administração. Tá? O juiz olha, beleza. O cara não pediu, tá? Para que se atinja o patrimônio dos sócios. O cara não pediu isso na petição dele, tá? Mas o juiz pode olhar e dizer assim, isso aqui é um caso que se encaixa perfeitamente no artigo 28, tá? Do Código de Defesa do Consumidor. Então, beleza. Não, isso tudo bem. Mas é quando tu falou de ofício, mas a partir da hora que ele recebe a ação, ele está sendo provocado de uma certa forma, não? Claro, mas é o que eu quero dizer. A provocação aqui, que a gente está... Estou me referindo aqui... Então teve manifestação do Ministério Público sobre o assunto, é isso que tu quer dizer? Na verdade, assim, ó, na verdade, assim, ó, a provocação é porque eu não preciso fazer um pedido, ou eu, Ministério Público, quando se tratar de relação de consumo, eu não preciso fazer um pedido expresso, tá, na minha petição, dizendo que eu quero que seja desconsiderada a personalidade jurídica, para atingir o patrimônio dos sócios. Sim, isso aí, beleza. Agora sim, agora fechou. Perfeito? Não precisa estar lá nos pedidos, né? Exatamente, não precisa estar nos pedidos. Beleza. Beleza. Pode fazer de ofício. Tá? Beleza? Obrigado. Não, imagina, fiquem à vontade para interromper quando vocês acharem importante, tá? Calma aí, vamos lá. Me empolguei falando e então foi bom dar uma parada aqui. Bom, gente. Uma questão que sempre acaba gerando alguma dúvida é a questão da responsabilidade entre empresas controladas, coligadas e consorciadas, tá? Bom, basicamente aqui, e aqui nós estamos falando dos parágrafos, eu vou pegar pelo meu CDC aqui para não sair, mas dos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 28, tá? Olha só, o que é sociedade controlada? Tá? Diz o parágrafo 2º. As sociedades integrantes dos grupos societários e sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código. Tá? Sociedades controladas. Tá? O que são sociedades controladas? O artigo 243, parágrafo 2º da Lei 6.404, que é a lei... Eu apaguei, tirei daqui. Ah, que estúpido. Tá, só um minutinho. Lei 6.404. Que é a lei das sociedades anônimas, tá? Lei das sociedades anônimas. Ele define, então deixa eu olhar o 243, que não era para eu ter tirado do lugar, não sei porque tirei. Tá? Ele define o que é uma sociedade controlada. Tá? Só deixa eu achar. Eu sei que, quinta-feira de noite o professor vem com essa matéria chata de direito empresarial, que nem ele sabe direito, né? Mas é importante a gente entender, tá? Não diz ali o 243, ó. Tá? Parágrafo 2º. Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócios que lhe assegure de modo permanente preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Tá? Então, o que é uma empresa controlada? Tá? É uma empresa, tá, que pertence a uma outra sociedade. Tá? Que essa outra sociedade, ela tem, olha, preponderância no
capital social, tá? De forma que pode eleger a maioria dos administradores e ter preponderância também nas deliberações da sociedade, tá? Da sociedade aqui, no caso, sociedade anônima. Isso é uma empresa controlada. Bom, quando se tratar de uma empresa controlada, na forma 243, parágrafo 2º, tá? O código diz, a responsabilidade da controlada, ela é subsidiária. O que é responsabilidade subsidiária? Quer dizer o seguinte, tá? Primeiro, eu entro com a ação, tá? Primeiro, eu entro com a ação contra a sociedade controladora. Tá? Eu entro com a ação contra a sociedade controladora. Se a sociedade controladora não tiver capital para responder, vamos dizer assim, para saldar o débito que ela tem comigo, aí é que se faz a desconsideração para a sociedade controlada. Tá? Por outro lado, a gente vai ter a sociedade, vamos primeiro na sociedade coligada, tá? Sociedade coligada, que está no artigo 28. Ah, não, primeiro vamos na sociedade consorciada, mas vamos certo aqui, tá? Então, controlada. Vamos agora às sociedades consorciadas. O que é sociedades consorciadas? Está lá na Lei 6.404 também, lei meio antiguinha, mas está valendo ainda. No artigo 278 agora, tá? Vou chegar lá. Eu devia ter botado aqui, mas eu acabei me esquecendo. Tá? Então diz lá... Oh, meu Deus, cadê isso? Aqui, chegamos. Tá? O que é o consórcio? Tá? Consórcio é quando, olha ali, diz 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinados empreendimentos, ou determinado empreendimento, observado o disposto nesse capítulo. Tá? Então, o consórcio não tem uma personalidade jurídica. É o que vai dizer o parágrafo 1º. Ó. O consórcio não tem personalidade jurídica. E as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por sua obrigação, sem produção de solidariedade. Então, o consórcio, gente, provavelmente você já deve ter ouvido falar, tá? No consórcio que ganhou a licitação para, sei lá, duplicar a BR-101. Ou seja, é um conjunto de empreiteiras que se unem momentaneamente, tá? Que se unem momentaneamente para executar aquela obra. Tá? Essa é a ideia do consórcio. Geralmente é bastante utilizado nesse tipo de situação. Bom, o que diz o parágrafo 2º? Desculpa, o parágrafo 3º. Parágrafo 3º do artigo 28. Diz assim, ó, as sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código. Então, tratando-se de sociedade consorciada, várias sociedades que se unem temporariamente para executar determinada tarefa, determinado empreendimento, tá? Determinado empreendimento, tá? A responsabilidade dela, entre elas é solidária. O que é responsabilidade solidária, gente? Responsabilidade solidária quer dizer o seguinte, olha, eu posso entrar contra... Imagine que o consórcio é formado pelas empresas X, Y e Z. Eu posso entrar contra X, eu posso entrar contra X, Y e Z, contra só Y, contra só Z, só contra Z e X, tanto faz. Por quê? Porque todas respondem igualmente pela integralidade. Mas quando é formado o consórcio, nessa união de empresas, esse consórcio ele gera um CNPJ? Não gera, tanto que o código fala. O consórcio não tem personalidade jurídica. Tá? O consórcio se une para praticar determinado empreendimento. Tá? Mas aí, como que a gente identifica o responsável pelo consórcio? Uma vez que é a união de várias empresas. Tá. Não tem um responsável, todos são responsáveis solidários. Tá? Ó, imagina aqui, ó. Tu, Ricardo, é uma pessoa jurídica. Tá? Eu, Conte, sou outra pessoa jurídica. A Luísa é outra pessoa jurídica. Tá?
Nós três trabalhamos com a ideia, nós três, sei lá, trabalhamos com a ideia de administração de rodovias, pedágio. Tá? Aí chega a oportunidade de participar abre a licitação do pedágio da BR-101 Sul, trecho sul da BR-101. Eu não consigo sozinho dar conta desse empreendimento. A Luísa também não, o Ricardo também não. Então a gente estabelece um contrato de consórcio. Nenhum de nós três vai perder a personalidade jurídica. Continua existindo o Ricardo enquanto pessoa jurídica, a Luísa enquanto pessoa jurídica e o Conte enquanto pessoa jurídica. Só que por contrato, tá? Especificamente por essa espécie específica que é o consórcio, nós vamos desempenhar aquela atividade conjuntamente. Certo. Tá? Aí, daí vamos dizer que tu fica responsável por, sei lá, 1.000 quilômetros, eu fico responsável pelos outros 1.000 quilômetros, a Luísa por mais 1.000 quilômetros. Tá? E nesse contrato a gente coloca também várias cláusulas, inclusive quantos por cento de lucro e quantos por cento através deliberando o lucro de cada empresa, a gente delibera também o quanto cada um é responsável, então. Não, aí é que está a questão. Aí é o que é o ponto importante, tá? Por quê? Porque vamos dizer que, sei lá, o fulano de sei lá, a Joelma, tá? A Joelma, ela tá lá transitando pela BR-101, tá? O trecho que está sob nossa concessão, e ela sofre um acidente de consumo, tá? Tem um buraco lá na via, fura o pneu dela, tá? E por conta disso o carro perde a direção, capota, ela fica hospitalizada, etc. Bom, agora ela vai entrar com uma ação, tá? Ela vai entrar com uma ação exigindo o quê? Indenização, danos morais, materiais, etc. O que o parágrafo terceiro está dizendo? Tá? Ele está dizendo o seguinte, a Joelma pode fazer o seguinte, ela pode entrar contra a Luísa, só contra a Luísa, e vamos dizer que o prejuízo que ela teve, vamos dizer, ela está pedindo R$1 milhão de indenização, tá? Ela pode entrar contra a Luísa, tá? E como a responsabilidade da Luísa é solidária, ela é uma pessoa jurídica independente de mim e de ti, tá? Mas como a Luísa tem uma responsabilidade solidária, ela vai ser obrigada a pagar R$1 milhão para a Joelma, tá? Vai ser obrigada a pagar R$1 milhão para a Joelma. Tá? E aí, obviamente, depois ela vai ter direito de regresso contra o Ricardo e contra o Conte, contra as pessoas jurídicas Ricardo e Conte, exigindo de cada um a sua cota parte. Mas em relação a Joelma, a Luísa vai responder pela integralidade da dívida. E não só pela cota parte dela do negócio. Mas aí a vítima não entraria com uma ação então, contra o consórcio. Poderia escolher um dos três. Exatamente. Pode entrar contra os três, pode entrar contra os três, ou apenas um deles. Certo. Tá? Até porque, como é que ela vai entrar com uma ação contra o consórcio não é uma pessoa jurídica, e se não é uma pessoa jurídica, não é titular de direitos e deveres, e como não é uma pessoa jurídica, também não tem capacidade de ser parte. Entendi. Perfeito? Perfeito. Tranquilo? Tranquilo. Tá? Então, nesse caso, a responsabilidade ela é solidária. Tá? Parágrafo 3º do artigo 28. E daí depois, a gente tem as sociedades coligadas. Tá? Sociedades coligadas, voltamos lá para o 243. Tá? Cadê meu código aqui? Meu código não, desculpa. Estou usando a internet hoje. 243. Professor, mas nesse caso aí que o senhor comentou sobre o acidente, também não se responsabilizaria o governo? Porque tu está com uma concessão, tá? E aí o contrato de concessão, ele prevê sempre a responsabilidade do concessionário, tá? Do concessionário, tá? Claro que, excepcionalmente,
não havendo, vamos dizer, se o concessionário não tem condição, se os concessionários de alguma forma não têm condições de arcar com prejuízo, aí subsidiariamente o Estado responde, tá? Mas aí a responsabilidade do Estado seria subsidiária. Tá? Eu não entraria com a ação contra os concessionários e contra o Estado. Não, entro com a ação com os concessionários. Se os concessionários eventualmente não conseguirem efetuar o pagamento, eu tenho direito de entrar contra o governo. Ou contra... Então, isso seria uma segunda etapa caso não ocorra o pagamento ou a indenização referente a um suposto trajeto que era de responsabilidade de uma empresa que está concessionária, é isso? Uhum. Um trajeto que está em concessão para empresas coligadas, é isso? Exatamente. Uhum. Tá. Então, por isso que o governo está muitas vezes pegando e querendo abrir a concessão das estradas públicas. Exatamente. Até porque daí ele acaba, tá? Ele acaba respondendo posteriormente de forma subsidiária, mas é sempre de forma subsidiária, tá? Então, primeiro eu vou contra as empresas concessionárias e depois é que eu posso, se daí essas empresas concessionárias não puderem arcar com a responsabilização, daí sim é que vai o Estado responder, tá? Tá, obrigado, professor. Imagina. Bom, e aí tem por fim as sociedades coligadas, tá? O parágrafo 1º do 243, voltei lá para o 243 da lei da sociedade anônima, ela diz assim, ele diz assim, são coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa, tá? Então aqui, vejam só, não é só uma questão, como acontece na sociedade controlada, tá? Não é que uma sociedade tem o controle sobre a outra, tem a maioria capaz de influenciar de forma decisiva as deliberações, tá? E eleger os administradores. Não. Na sociedade coligada, o que a gente tem são duas sociedades, duas pessoas jurídicas distintas, mas uma exerce uma influência significativa na outra. Tá? O que é influência significativa? Bem, o parágrafo 4º do artigo 243, ele diz assim, considera-se, tá, que a influência significativa, quando a investidora detém ou exerce o poder de participar, tá? Quando a investidora... parecia que tinha entrado alguém na sala. Quando a investidora, tá, detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira e operacional da investida, sem controlá-la. Então, ela não é capaz de controlar, ou seja, de influenciar decisivamente, no sentido de que eu quero que seja acima e vai ser assim, e pronto. Tá? Mas ela tem poder para, tá? De alguma forma, conjuntamente com outras pessoas, então ela não controla a sociedade, mas ela tem poder para influenciar essa sociedade porque ela detém capital suficiente para isso, tá? E aí, o parágrafo 5º, ele vai dizer, é presumida a influência significativa quando o investidor for titular de 20% ou mais do capital votante da investida, sem controlá-la, né? Se ele tem mais de 50%, né? Se uma sociedade tem mais do que 50% do capital votante de uma outra sociedade, essa sociedade, ela é uma sociedade controlada. Tá? Essa última sociedade é uma sociedade controlada. Tá? Agora, se ela tem entre 50% para baixo de capital votante, né? Essa sociedade é uma sociedade coligada. Por quê? Porque ela pode influenciar de forma significativa, mas não controla. Não pode sozinha, né, eleger a maioria dos administradores ou de forma sozinha deliberar, tá, sobre a direção e as finalidades da sociedade. Tá? E aí o que diz? Quase que já ia me esquecendo, eu tenho direito empresarial e quase que esquecendo, né? O que diz o Código de Defesa do Consumidor lá no parágrafo 4º
do 28, sobre a sociedade coligada. Então, as sociedades coligadas só responderão, as sociedades coligadas só responderão por culpa, tá? As sociedades coligadas só responderão por culpa, tá? Então, vamos lá. E isso, por isso que eu quero dizer, responderão por culpa é o seguinte, tá? Isso para transformar. Quando a gente fala em responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor, a gente já falou isso 1 milhão de vezes, tá? Mas nunca é demais mencionar, na verdade, a responsabilidade é sempre objetiva. Então, basta que haja uma conduta da sociedade, por exemplo, tá? Um dano e um nexo de causalidade entre aquela conduta e o dano, e existe o dever de indenizar, existe responsabilidade. Tá? Competindo de alguma forma a sociedade, né? Provar que não há nexo de causalidade. Tem que provar aquelas causas excludentes do nexo de causalidade. Tá? Agora, quando a gente está falando em sociedades coligadas, tá? Sociedades coligadas, a sociedade coligada, a responsabilidade é subjetiva. Subjetiva. Então, os dois primeiros casos, bom, sociedade controlada responde subsidiariamente e objetivamente. Sociedade consorciada, sociedades consorciadas, né? Sociedades consorciadas respondem solidariamente e objetivamente, tá? Sociedade coligada, tá? Responde, tá? Subsidiariamente, tá? Mas subjetivamente, só se for comprovada culpa, tá? Culpa naquele sentido lato sensu que o Código de Defesa, o Código Civil estabelece, né? Ou seja, tanto a vontade de produzir um resultado quanto a produção de um resultado por imprudência, negligência ou imperícia, tá? Bom, como eu falei para vocês, tá? O procedimento do... Sumiu todo mundo, cadê? Ah, tá aqui. Não? Ah, tá. O procedimento da desconsideração da personalidade jurídica hoje está previsto no Código de Processo Civil. Tá? Provavelmente vocês já estudaram ele, então não vou voltar aqui a ele, tá? Mas é só lembrando vocês que vão entrar no mercado agora, tá? Que vocês pegam um momento bom, porque antigamente, né, a desconsideração da personalidade jurídica podia ser feita de ofício, tá? E sem contraditório. Hoje, obrigatoriamente, ela pode continuar sendo feita de ofício, mas necessariamente o juiz tem que chamar os sócios para que eles participem no contraditório, tá? Antes de decretar a desconsideração. Então não pode ser automática, tem que ter sempre o contraditório e a ampla defesa, tá? E era isso sobre desconsideração da personalidade jurídica, da disregard, tá? Of legal intensity. E agora nós vamos falar sobre oferta, tá? Pularemos um artigo, que é o artigo 29, e vamos lá para o artigo 30 do CDC. Aliás, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, tá? Bom, gente, vamos lá, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a oferta, ela difere da proposta. Oferta é um instituto específico do direito do consumidor, tá? Que está lá regulado entre os artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor. A proposta, por sua vez,
tá? É um instituto do direito contratual de forma geral, que está previsto entre os artigos 427 e 429 do Código Civil, tá? Bom, vamos lá. Quais são as principais distinções, tá, entre a oferta e a proposta, tá? A oferta do CDC e a proposta do Código Civil, tá? Vamos lá. A oferta, ela, atendido a alguns requisitos, sempre vincula o fornecedor, tá? A oferta sempre vincula o fornecedor. O que não acontece, tá, com a proposta. A proposta pode ou não vincular o proponente, tá? Não é contratante ainda, porque está fazendo uma proposta, né? De modo que o artigo 427 ele fala assim, ó, o caput dele. Aliás, caput não, porque é o único que tem. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Então, a proposta pode ou não vincular. A oferta sempre vincula, tá? Outra coisa, tá? Outra diferença. A oferta, tá? A oferta, ela é de impossível revogação, não pode ser revogada, tá? Então, eu não posso revogar a oferta depois que eu a fiz. Eu, fornecedor, não posso revogar a oferta depois que eu a fiz, tá? Por outro lado, a proposta pode ser revogada pelo proponente. Está no 428 do Código Civil. Ó, deixa de ser obrigatória a proposta. Se feita sem prazo, a pessoa presente não for imediatamente aceita, tá? Se feita sem prazo, a pessoa ausente tiver decorrido de tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Se feita a pessoa ausente não tiver sido despedida, a resposta dentro do prazo dado. E 4. Se antes dela ou simultaneamente chegar ao conhecimento da outra parte, a retratação do proponente. Então, pode haver revogação, retratação da proposta. Não pode haver revogação da oferta, tá? Então, essas são as diferenças mais evidentes entre a oferta e a proposta. Além de uma muito mais evidente, talvez, seja também a questão do público-alvo, né? Então, a quem é direcionado a oferta? A oferta é sempre direcionada para o consumidor, tá? Para o consumidor. Isso quer dizer que ela é direcionada para alguém que é, em tese, vulnerável, técnica, econômica e juridicamente. Tá? Técnica, econômica e juridicamente. Tá? Por isso, então, vai haver uma diferença bem significativa entre a proposta e a oferta. Já a proposta, ela é direcionada para pessoas que, em tese, são iguais, tá? Que não são vulneráveis, que não possuem uma relação em que uma é mais vulnerável que a outra, tá? Em que, como regra, não há vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, tá? Então, a introdução aqui, tá? E essa questão da revogação, da irrevogabilidade da oferta, ela é tão forte que a gente vai ver daqui a pouco que ela impede, tá? Ela não exime o fornecedor, melhor dizendo assim, nem em caso de erro, tá? Nem em caso de erro, tá? Sobre o anúncio feito, tá? Então vamos lá. Ficou claro para vocês aqui essa primeira distinção? Então tá. O que é proposta? Eu botei um conceito aí, ó, que diz assim, ó, a proposta, não, eu falando proposta quando devia estar falando de oferta, tá? O que é a oferta? A oferta, de uma forma bem simples, é o quê? É uma declaração inicial de vontade direcionada à realização de contrato. Ou seja, ela está lá na fase pré-contratual. Nós não estamos no ambiente do contrato ainda. Tá? Nós não estamos no ambiente do contrato ainda. O contrato não se formou.
É alguém que está fazendo uma declaração para mim, tá? Me convidando a contratar, a ingressar numa relação contratual, tá? Específica, que é a relação de consumo, tá? O que é, então, oferta? Tá? O Herman Benjamin, que é o ministro do STJ, tá? Que tem obras e foi um dos autores, inclusive, do CDC, ele diz o seguinte, ó, que oferta é sinônimo de marketing, significando todos os métodos, ó, sinônimo de marketing, significando todos os métodos, técnicas e instrumentos que aproximam o consumidor dos produtos e serviços colocados à sua disposição no mercado pelos fornecedores. Sinônimo de marketing, significando todos os métodos, técnicas e instrumentos que aproximam o consumidor dos produtos e serviços colocados à sua disposição no mercado pelos fornecedores. Tá? Ele completa, qualquer dessas técnicas, desde que suficientemente precisa, pode transformar-se em veículo eficiente de oferta vinculante. Tá? Então vejam só. A oferta, ela vincula. Tá? Parece chato eu repetir isso. Pô, professor, o senhor já falou isso lá em cima, ali, quando estava diferenciando a oferta da proposta, mas esse é o ponto essencial. Olha o que diz o artigo 30, tá, do CDC. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada, tá, por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Ou seja, tá? Se eu veiculo qualquer meio de comunicação, tá? Uma publicidade ou uma informação que é suficientemente precisa, eu estou vinculado àquela informação e àquela publicidade. Tá? Então, os requisitos para que uma oferta vincule são, primeiro, ela tem que ser veiculada. Ó, os requisitos para que uma oferta vincule. Requisitos para que uma oferta vincule. É que ela tem que ser veiculada. Tá? E ela deve ser precisa. Tá? Ela deve ser veiculada e ela deve ser precisa. Tá? Veiculada é o quê? Exteriorizada. A oferta, ela tem que ser exteriorizada, levada ao conhecimento do público consumidor. Tá? O Fabrício Bolzan, quando ele vai escrever o livro, quando ele escreve no livro dele, vai explicar essa parte sobre oferta veiculada. Ele diz assim, porra, se o fornecedor for lá e esconder, e fizer uma série de panfletos impressos, visando, estabelecendo determinada publicidade ou oferta, né? Mas manter eles trancados no armário, tá? Aquilo ali não é publicidade, não é uma oferta que foi exteriorizada e veiculada. Logo, não há que se falar em vinculação, tá? Por parte do fornecedor, tá? Por outro lado, tá? A precisão da oferta significa exatidão na informação. Exatidão de informação. Tá? Uma exatidão na informação que permita influenciar de alguma forma o comportamento do consumidor. Tá? Exatidão na informação capaz de influenciar o comportamento do consumidor. Então, eu tenho lá elementos tais que
permitem que eu saiba, que me permitam ser influenciado e aí sim estar incentivado a adquirir aquele produto, né? Que tipo de elemento? Sei lá, vamos pensar o preço, né? A qualidade do produto, tá? A qualidade do produto, qualquer coisa nesse sentido. A gente depois vai até falar sobre as informações mais adiante, né? Quais são as informações que devem constar, inclusive, na oferta, não para que ela seja obrigatória, mas para que ela não seja descaracterizada como oferta, tá? Então, vejam, necessariamente, tá? Necessariamente a oferta tem que ser exteriorizada, tá? E ela tem que ter exatidão nas informações. Ela tem que ser capaz de influenciar o comportamento do consumidor, tá? E aí tem aquelas questões, né? Algumas, deixa eu ver se eu botei aqui na frente. Não botei. Então tá certo, é o momento de falar. Então vamos pensar assim, precisão da oferta, né? Ela tem que ser de alguma forma também determinada. Não é simplesmente a Antártica, a boa, tá? Vejam como se o fornecedor estivesse me prometendo que aquela é a melhor cerveja de todas as cervejas. Não, ela tem que ser muito mais específica do que simplesmente dizer, por exemplo, que a melhor cerveja do Brasil, a mais consumida do Brasil, tá? Isso é muito genérico, muito abstrato. A oferta tem que ser mais precisa. Tem que te atrair, te influenciar por outra razão, tá? Um ponto que sempre gera alguma influência ou alguma discussão, na verdade, é a questão do anúncio equivocado. Ou seja, quando, e eu botei ali, há uma desconformidade entre o anúncio e o querer do anunciante, entre a oferta e o querer do anunciante, por um erro de comunicação, sei lá, por qualquer razão, né? Sai lá um produto anunciado com um preço inferior ao que ele efetivamente tem no mercado, tá? Vejam, nesse caso, como o que a gente tem, tá? Não é o erro, o vício de consentimento, porque o anunciante não vai se enganar quanto à essência do bem para ele, ele sabe exatamente que essa garrafa da água é uma garrafa d'água, tá? Ele sabe quanto custa essa garrafa d'água, mas ele comunica, tá? Ele anuncia que essa garrafa d'água, tá? Custa, ao invés de R$ 1,50, tá? R$1,50, ela custa R$1,20, tá? R$1,20, tá? Veja, ele não errou quanto à essência, nem da garrafa d'água e nem quanto ao preço, tá? Isso afasta o vício de consentimento do negócio jurídico, do erro, do artigo 133 do Código Civil. Então, ele está obrigado, tá, a entregar essa garrafa d'água por R$1,20. Todo mundo já passou por isso no mercado, gente. Todo mundo já, ou pelo menos a maior parte de vocês já tenham passado talvez por isso no mercado. Você chegar lá na prateleira, tá? Chega lá na prateleira, opa, olha que interessante, tá? R$1,20 a água. Chega lá no caixa, opa, não, R$1,50. Não, mas lá na prateleira estava R$1,20. Daí vai lá o cara, o fiscal, né? Vai lá e diz, realmente está aqui R$1,50, tá? Desculpa, R$1,20. Tá? É R$1,20. Daí eles vão lá e passam por R$1,20. Por quê? Porque são bonzinhos? Não, porque a oferta vincula. Eles estão vinculados, mesmo se tratando de um erro no anúncio. É o cara que esqueceu, o cara que faz lá a mudança das etiquetinhas na gôndola, ele esqueceu de atualizar o preço. Quer dizer, foi atualizado ali no código barra, mas não foi atualizado na gôndola. Bom, não vai ser o consumidor que vai responder por esse erro, tá? Mesmo havendo um equívoco por parte do anúncio. No anúncio, né? Por parte não.
No entanto, gente, o anúncio equivocado, ele só vincula o comerciante, ela só vincula o anunciante, para dizer melhor, tá? Quando ele não for grosseiro. Tá? Quando ele não for grosseiro. Tá? Então, vejam, eu usei o exemplo da garrafa d'água. Então, a garrafa d'água estava lá por R$1,20. Estava lá por R$1,20. Ah, o valor dela é R$1,50. Beleza, tá? É tranquilo, é um equívoco, é um anúncio, vamos dizer assim, que contém que é possível que a água esteja de 1,50 ela passe para 1,20, perfeito? Totalmente possível. Mas aí não, está anunciada a 10 centavos a garrafa d'água. Opa, nesse caso aí, qualquer cidadão de nível médio, qualquer consumidor de nível médio, sabe que está havendo uma desproporção muito grande entre o valor efetivo que a água tem e o valor que está sendo cobrado por ela. Nesse caso, então, o comerciante, o anunciante, pode se eximir de cumprir o contrato. Tá? Pode se eximir de cumprir o contrato. Tá? Eu tinha um exemplo para dar, mas eu esqueci agora. Me deu um branco. Meu Deus. Bom, mas eu acho que a ideia vocês pegaram, né? Acho que a ideia ficou bem que pretensão da minha parte, mas acredito que ficou bem explicado. Ah, não, eu ia falar que me aconteceu isso. Vejam só. O professor vivendo os dilemas de consumidor também, né? Porque também sou consumidor que nem vocês. Eu fui comprar um livro na Amazon essa semana, inclusive, por coincidência, e o livro sempre, o custo dele era R$120, sempre R$120. E eu, dando uma madrugada, tô ali, eu tenho insônia, não durmo quase nada, faz 3 dias que eu não durmo quase. E aí eu fui lá na Amazon, vou comprar vou ver uns livros. Então, comecei a comprar livro e tal. E aí, quando eu vi, o livro tava R$40. Que legal, R$40 o livro de 120. Fui lá comprar, né? Comprei, botei no meu carrinho, efetuei o pedido, pagamento e tal. Aí ontem eu recebi um e-mail da Amazon dizendo que meu pedido tinha sido cancelado, porque, até deixa eu ver como é que foi, acho que apaguei a mensagem, mas dizendo justamente isso, e no final das contas que o anúncio tinha sido feito errado, tá? O anúncio tinha sido feito errado. Uma tristeza da minha parte, né? Vamos ver aqui, confirmação do pedido. Por isso que eu não leio, eu vejo novela. Boa. É um modo de pensar. Não faz tempo isso, porque foi semana passada, eu acho. Deve estar apagado já. A Amazon mandou o seguinte para mim, estamos entrando em contato com você sobre o pedido número tal, tá? Descobrimos recentemente que um erro fez com que esse item fosse apresentado em nosso site com preço incorreto. Nesse caso, não foi possível oferecermos este item pelo preço incorreto, por isso, o pedido deste item foi cancelado. Tá? Não vai ter sacanagem. Então, se eu fosse valer, se eu quisesse fazer valer meu direito do consumidor, eu obviamente teria direito contra a Amazon. Professor, mas é 120 para R$40? Pô, talvez eu tenho o hábito de comprar muito livro na Amazon e é comum que livros de cento e pouco, 150, R$200, às vezes estão com preço assim, né? Então não se tratava, na minha opinião, não se trata de um erro grosseiro, né? Então, até porque quem se acostuma a comprar na Amazon sabe que ela faz eventualmente ofertas, né, que vão a mais de 50% do preço, tá? De desconto do preço. Né? Então, não seria um erro grosseiro e não daria direito a ela, então, de se eximir de cumprir a obrigação. Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão da recusa do cumprimento, que está ali logo em seguida. Bom, olha só. Mas sobre quem cai essa responsabilidade?
Obviamente, essa responsabilidade vai recair sobre o anunciante direto, tá? Então, obviamente, eu não posso pretender, foi o Angeloni que... essa aula tá cheia de... Bom, aula de direito do consumidor pode, né? Foi o Angeloni que errou, tá? Em precificar essa água, tá? O preço dela era 1,50, estava 1,20. Eu não posso pretender, caso o Angeloni se recuse, responsabilizar solidariamente e objetivamente a Armazém aqui, que é quem engarrafa a água, tá? Ou então quem distribui essa água, salvo se eles de alguma forma se beneficiam disso. Ah, como assim, professor? Bom, não, daí é a Armazém que está colocando lá, está anunciando que essa água ela está tabelada a 1,20. E aí o Angeloni se beneficia porque eu vou até o Angeloni para comprar e daí ela está lá a 1,50. Tá? Perfeito? Aí o Angeloni pode vir a responder, isso pode vir a responder por uma eventual recusa. Tá? Bom, o artigo 35, daí, por sua vez, ele vai falar do que acontece caso haja recusa do fornecedor que fez a oferta, né, em cumpri-la. Tá? Diz o artigo 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente, obrigação alternativa e a sua livre escolha, ou seja, não é o fornecedor que vai escolher qual das alternativas vai ser dada ao consumidor. Não, é ele, consumidor, que escolhe. Exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Vamos dizer que eu tenha feito, vou usar o exemplo de novo da Amazon ali, eu tenha feito até um printzinho do negócio, é capaz até de resgatar o pedido, né? E eu quero aquele livro por R$40. Tá? Veja só, eu posso entrar com uma ação judicial, tá? Pedindo o quê? Que o juiz determine a Amazon uma obrigação de fazer. O que é a entrega do produto pelo preço efetivo de R$40, sob pena de multa. Tá? Cumprimento forçado da obrigação. Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. Também é possível, né? A Amazon diz, olha, eu estava vendendo para ti esse livro, mas esse livro não existe mais. Mas eu tenho aqui um livro semelhante. Tá? Eu fiz a oferta para ti daquele livro, mas esse livro não existe mais, mas eu tenho aqui um produto semelhante. Tá? Tu aceita trocar? Posso aceitar, posso não aceitar. O problema é meu, eu que decido. Ou então, a rescisão do contrato, com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e as perdas e danos. Então, rescindi o contrato, né? Pego de volta o meu dinheiro, se eu quiser, corrigido monetariamente, né? Atualizado, né? E eventuais perdas e danos. Não, gente, aí as perdas e danos são um pouco complexas, sei lá, perda de uma chance, lucro cessante, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Tá? Opções que são direito exclusivo do consumidor, tá? O artigo 32, ele fala dos componentes e peças de reposição. Então, olha só, o artigo 32 diz assim, ó, os fabricantes e importadores, não os distribuidores, deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição, enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Porra, tu comprou lá um carrinho importado, tá? Enquanto esse carrinho importado continuar sendo importado pela importadora, a importadora ela se responsabiliza pelo quê? Ora, ela se responsabiliza por continuar fornecendo as peças, os componentes daquele carro, tá? No mercado, tá? Mesma coisa no caso do fabricante. Tá, professor, mas e se eventualmente... Não, que obrigação de fazer? Tá? Mas e se, professor, eventualmente for cessada a produção ou importação do produto? Parágrafo único diz assim, ó, cessadas a produção ou importação,
a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei. Então, quer dizer, não, mas aí o produto cessou, não está mais sendo produzido no mercado, não está sendo mais importado. E aí? Tá? Como é que eu vou ter acesso a componente e peça de reposição? Né? Tem que continuar mantendo, tá, os componentes e peças de reposição por um período razoável. O que é um período razoável? O Código de Defesa do Consumidor não fala, mas tem um decreto, que é o decreto 2181 de 1997, que diz que esse período razoável não pode ser inferior à vida útil do produto. Tá? Então, se a ideia é que um carro tem uma duração, uma vida útil de, sei lá, 10, 15 anos, é preciso permanecer fornecendo peças, importando peças desse carro por esse período, mesmo que não esteja mais em linha. No item 7, a gente vai falar sobre a responsabilidade, tá, do fornecedor pelas ofertas feitas pelos seus representantes autônomos e prepostos. Tá? Vamos lá. O que é? Vamos ler primeiro aqui o artigo 34. Tá? O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Tá? Então, se um representante comercial, se um representante autônomo, tá? Ele vai lá e oferece para mim um produto, por exemplo, ele vende a água armazém, tá? Ele vende água armazém. E ele diz assim, Conte, estou vendendo água armazém, tá? Por R$1,20. Tá? Por R$1,20. Tá? E aí, quando eu vou concretizar um negócio, tá? O fornecedor disse, não, o cara estava louco, R$1,20 não dá, é R$1,50, a água, não tem como fazer, pouco importa. Ele responde solidariamente pelos atos do seu preposto ou representante autônomo. Professor, qual é a diferença entre preposto e representante autônomo? Tá? O preposto, tá, é o vendedor, é o gerente, tá? É o representante comercial, tá? É uma pessoa que age em nome de uma empresa ou de uma organização. Tá? Essa é a primeira ideia. O representante comercial autônomo, por outro lado, tá? Ele desempenha, tá, em um caráter não eventual, uma mediação para a relação de negócio mercantil. Ele não age como se fosse a empresa. Tá? Ele não age como se fosse o fornecedor. Ele simplesmente intermedia uma relação entre duas pessoas. Tá? Pessoas no sentido lato, né? Pessoa natural, pessoa jurídica. E por fim, vejam, a nossa aula hoje vai ser um pouquinho mais curta também. Nós estamos com aulas curtas ultimamente, que é bom para a saúde de todos nós. Tá? Vem o dever de informação. Tá? O dever de informação que está lá no artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor. Tá? 31. O artigo 31 fala assim, a oferta e a apresentação dos produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, tá? Garantia, prazo de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores. Tá? Então, necessariamente, a oferta, tá? A oferta, ela deve indicar informações corretas. Tá ali, o que é informação correta? A informação correta é a informação verdadeira, tá? É a informação verdadeira. Eu baguncei todas as minhas anotações aqui. Tá uma zona absoluta, tá? Me perdi, porque eu comecei a mexer em tudo. Tá? Mas então, a informação correta é a informação verdadeira. Tá? Eu não posso omitir, tá? Eu não posso omitir, tá? A verdade sobre o produto. Tá? Não posso omitir a verdade sobre o produto.
Tá? Porra, mas onde é que eu botei esse negócio? Bom, tá? Então, informação verdadeira, não posso omitir nenhuma verdade sobre o produto. Por exemplo, se ele faz bem ou não à minha saúde, se ele oferece ou não segurança a mim. Tá? A informação clara, a informação que tem que ser de fácil compreensão, que deve ser entendida de imediato, com facilidade. Tá? Então, imagine lá, e eu acho que é um exemplo que o Couzan também coloca, né? É tipo aquela vitrine do shopping, tá? Em que o preço das peças de roupa, tá? Eles estão lá numa legenda super complicada, que não tá na roupa em si, mas está num cartazinho pequenininho, assim, com um monte X, Y, Z, tal, sabe? Tipo, isso não é uma informação clara, não é uma informação que eu entendo imediatamente. Informação exata, tá? Informação exata, tá? Precisa, desculpa, errei. A informação precisa, tá? É aquela informação, tá? Que eu também, vejam só, eu sei exatamente sobre o que o produto, sobre o que a oferta se refere, tá? Agora eu lembrei, eu estava tentando lembrar porque que eu tinha botado o preço ali, mas agora eu lembrei. Tá, então a informação precisa, exata, é essa, então, que diz respeito a uma adequação entre o que o produto é efetivamente e as informações que eu estou fazendo dele, né? Estou anunciando dele. Tá? E por fim, a informação ostensiva é aquela que é facilmente captada, é facilmente percebida, tá? Pelo consumidor médio, tá? Em que ele percebe, ele assimila com facilidade, né, toda a informação sobre aquele produto, tá? E aí, obviamente, eu não separei ali, desculpa, gente, eu não separei ainda ali a informação em língua portuguesa, mas obviamente que tem que ser em língua portuguesa, apesar de não ser uma regra absoluta, porque a gente já internalizou no Brasil uma série de estrangeirismos, né? Então, né, hoje a gente não tem mais palestrantes, a gente tem coach, a gente não tem aerosol, a gente tem spray, sei lá, a gente sabe que uma série de produtos hoje em dia são anunciados, né, por estrangeirismo, por língua estrangeira, tá? Mas esses que são de fácil também percepção, também não tem problema. De fácil compreensão, desculpa, não é percepção, mas fácil compreensão, não tem muito problema. O problema é eu querer veicular, por exemplo, um produto importado, tá? Eu, importador, veiculo um produto importado, estou oferecendo no mercado um produto importado, mas todas as informações relativas a esse produto, especialmente no que diz respeito à qualidade, quantidade, composição, garantia, validade, origem, estarem todos em inglês, em árabe, chinês, não dá, tá? Então, eu tinha deixado em separado ali a questão do preço, porque tem uma coisa bem interessante no que diz respeito ao preço, que é a questão do código de barra, a fixação de preço por código de barra. O que acontece? Por muitos anos, tá? O STJ, eu tenho uma decisão, por exemplo, aqui de 99, tá? Entendia que a existência do código de barra no produto não afastava o dever do fornecedor em assegurar, tá, também a informação sobre o preço por meio do etiquetamento. Tá? Então, ter a etiqueta com o preço do produto no próprio produto. Tá? Tanto que tem aqui a jurisprudência da STJ, é um mandado de segurança 6.010,
que é de relatoria do ministro Garcia Vieira, dizia assim, ó: o fato de já existir em cada produto o código de barra não é suficiente para assegurar a todos os consumidores essas informações. Para atender realmente o que estabelece o Código do Consumidor, além do código de barras e do preço nas prateleiras, devem os supermercados colocar o preço em cada produto. Lembra lá aquela maquininha, quem é mais antigo, né? Lembra daquela maquininha que eu me esqueci o nome dela, né? Mas que ia lá e tu passava um preço, uma etiqueta de preço por sobre a outra, né? No tempo da inflação. Tá? Bom, o que acontece? O Congresso Nacional, em 2004, ele aprovou a Lei 10.000, tá? A Lei 10.962, tá? E aí essa lei permitia, ou permite, na verdade, tá? Permitia que o preço fosse estabelecido por código de barra, desde que fosse oferecido aqueles leitores de código de barra, para que o consumidor possa ter ciência do preço do produto, tá? Outra coisa também que eu não quero deixar passar aqui é a questão dos produtos refrigerados, né? Nos produtos refrigerados, por exemplo, iogurte, tá? As informações sobre características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazo, validade e origem, tá? Elas têm que ser gravadas, olha, de forma indelével, ou seja, de uma forma em que elas permaneçam mesmo sob contato de superfície úmida, tá? Não pode apagar, tá? Não pode apagar. Quem compra iogurte, alguma coisa desse sentido, sempre vê lá que geralmente o código de barra ele é marcado com impressão, né? O código de barra não, desculpa. A data de validade é marcada sob pressão, né? Porque daí, veja, a umidade não apaga aquela marcação, tá? O ângulo de câmera ficou horrível hoje na aula. Bom, e por fim, né? Dizer que sonegar a informação ao consumidor não só garante ao fornecedor, tá, a responsabilização civil, ou seja, responder por danos causados ao consumidor, né, por exemplo, um dano coletivo por meio danos sociais coletivos por meio de uma ação civil pública, por exemplo, do Ministério Público, mas também, especialmente, pode gerar para ele responsabilidade penal. Aonde? Nos artigos 63 e 66 do CDC. A gente já falou sobre eles. Por quê? Porque a gente viu lá, quando a gente estava começando a disciplina, os direitos básicos do consumidor. E eu disse que um dos direitos básicos do consumidor, está lá no inciso 3º do inciso 6, é a informação adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Tá? E aí, em decorrência disso, o artigo 63 diz assim, ó, omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade do produto nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Tá? Incorrerá, diz parágrafo 1º, tá? Nas mesmas penas quem deixar de alertar mediante recomendações escritas ostensivas sobre a periculosidade do serviço a ser prestado. E o artigo 66 diz assim, ó, fazer afirmação falsa ou enganosa, ou tá, omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia do produto ou serviço, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. Aí diz lá que se o crime é culposo, a pena será detenção de 1 mês, de 1 a 6 meses, ou multa. Gente, era isso que eu tinha para falar da aula de hoje, tá? Isso que era o objeto da nossa aula de hoje, tá? Na aula que vem, nós vamos adentrar num novo tópico, tá? Que, salvo engano, são as práticas abusivas. Não, oferta e publicidade. Opa, calma aí. Oferta e publicidade. Nós vamos estudar a publicidade no CDC, tá? E aí depois, sim, as práticas abusivas, tá? Alguma dúvida, questionamento? Vamos lá, gente. Aproveitem aí que nós estamos com tempo,
Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou até parar a gravação, para que daí aqueles que se sintam mal, eu tô meio de falar durante a gravação, sei lá. Ó, parei a gravação.